Eu tava gravando um vídeo aqui sobre a tal da crise dos 30, né? E no momento que eu tava gravando, quando eu tava falando sobre autorresponsabilidade, o celular descarregou e eu tive que parar o vídeo. Mas eu me propus no meu coração em criar esse canal aqui para que eu possa compartilhar um pouco da minha jornada e de decisão, desse momento de decisão na minha vida. E eu acredito que também, se você assistiu e se interessou pelo vídeo, ou clicou nesse vídeo aqui, geralmente você tem interesse e também está passando por essa jornada, né? Então, eu decidi documentar, né, essas decisões, esses questionamentos, essa série de questionamentos que a gente passa. E depois, se quiser voltar lá e ver, o vídeo tá aqui no canal, tá completo, mas aqui essa é a continuação desse vídeo. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo e compartilha para mais alguém. O intuito desse canal é apenas compartilhar experiência de vida, falar sobre a minha jornada, falar sobre coisas da vida, né? Falar sobre conselhos que eu podia me dar se eu voltasse a ter 20 anos novamente. Depois que a gente chega a uma determinada idade, às vezes a gente fala sobre isso, né? E até a gente escuta essas perguntas. Que conselho você daria para você com 20 anos, né? Que conselho você daria se você pudesse voltar, ou a gente diz assim, se você pudesse voltar no tempo, o que você fazia diferente? A real é que não dá pra gente voltar no tempo, todo mundo sabe disso. Não tem como voltar. Então tem muitas coisas que nós se arrependemos, né? De ter cometido, de ter feito. Algumas decisões que, se nós não tivéssemos tomado essa decisão, talvez nós estaríamos em um momento diferente da nossa vida, né? Algumas decisões lá atrás que impactaram totalmente a nossa história. Mas é interessante que eu e você, nós não podemos mandar um recado para o nosso eu do passado. Mas nós podemos dar um recado sim para o nosso eu do futuro. E eu queria falar sobre isso, né? E isso está totalmente ligado à autorresponsabilidade, a assumir o controle, né? E eu falava que quando você tem os seus 20 anos de idade, né? Ou quando você está na juventude, na fase louca da vida, muitas das vezes você vai só vivendo, vai deixando as coisas acontecer, vai empurrando as coisas com a barriga. E quando você chega nessa fase de 30 anos, 27, de 27 aos 30 anos, você começa a questionar muitas coisas. Por que eu não tomei decisão lá no passado? Mas é nesse momento que a sua vida começa a mudar, né? Porque você começa a agir e a partir desse momento você começa a tomar decisões novas, você começa a pensar mais e você começa a ter decisões, acredito que mais assertivas, porque você não vai apenas empurrando para frente, mas agora você vai tomar decisões mais pensadas, né? Então, assumir a autorresponsabilidade pela nossa vida, assumir a autorresponsabilidade pelos nossos erros, né? Pelos nossos resultados. Quando nós assumimos essa autorresponsabilidade, o que acontece é que quando se damos mal na vida, a culpa passa a ser nossa, né? Mas também quando nós acertamos, o mérito é todo nosso. Nós não dependemos de sorte, nós entendemos que a nossa vida não vai ser sorte. Muitas das coisas que eu e você nós vamos conquistar não é mais apenas sorte. Eu queria que você falasse sobre isso aqui nos comentários. Né? Você já assumiu a autorresponsabilidade pela sua vida? Você se considera responsável pelos resultados que você tem hoje ou os resultados foram causados por alguém? Né? E eu costumo dizer também que a gente nunca tem culpa daquilo que fizeram com nós, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que fazem com a gente é que faz. Chegou nesse momento de reflexão, a primeira coisa que você precisa ter é a autorresponsabilidade. E entender que a responsabilidade de mudar a sua vida depende muito mais de você do que de outras pessoas, né? De atitudes que você vai tomar daqui para frente, de fazer diferente. E eu tô nessa fase da vida, né? Pensando sobre isso. E tem muita coisa que é eu que preciso fazer. E às vezes a gente fica esperando que alguém faça por nós, a gente fica esperando que alguém venha e faça aquilo que precisa ser feito por nós, só que é coisa que nós temos que fazer, né? Tem uma frase que diz que criança faz o que gosta e adulto faz o que precisa ser feito. Então quando nós chegamos nessa fase da vida adulta, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Precisamos parar, analisar friamente a nossa vida, para onde é que nós estamos caminhando, porque, como eu falei lá no início, nós não podemos voltar e dar um recado para o nosso eu do passado, mas hoje, o que nós falarmos hoje, o que nós decidimos hoje, é que vai ser um recado para o nosso eu lá do futuro. Então, quando nós chegarmos lá nos 40 anos, 50, que olharmos para trás, nós vamos saber que foi aquele dia, o dia da ponto de inflexão, né, que algumas pessoas falam.
o dia que eu parei para refletir e foi o dia do basta. Eu falei assim, a partir de hoje eu tomo o controle da minha vida, eu assumo a responsabilidade. E uma das coisas que eu tenho pensado sobre isso, né? Tem muita coisa que eu preciso fazer. Se eu quero conquistar, eu tenho que fazer. Tenho que parar de procrastinar, né? Não gosto nem dessa palavra, mas parar de empurrar com a barriga, né? Que deixar a vida me levar, deixar as coisas acontecer e fazer acontecer, porque quando eu faço isso, o resultado vem. Então eu queria deixar essa mensagem para você também. Eu queria que você me contasse também se você já passou por uma situação dessa. Eu tô com esse canal novo aqui. Eu tô com esse canal novo e aqui eu quero falar sobre coisas da vida, independente de quem vai assistir. Mas se você gostou desse conteúdo, eu quero convidar você a fazer parte dessa comunidade, de estar comigo nessa jornada, acompanhando os conteúdos aqui. Vou estar postando vídeos diários sobre essas coisas da vida.